Este programa tem o intuito de apresentar as opiniões dos convidados que aqui participam. As respostas dos convidados não representa necessariamente a opinião deste canal. Quando surge palestrinos e palestrinas de plantão, e você também que é torcedor de outra agremiação, outro clube de futebol, está começando mais um Pó de Bola. E hoje o Pó de Bola eu considero especial porque o convidado, além de eu considerar meu amigo, né, que eu conheço pessoalmente, já tivemos o prazer de jantar juntos, eu, ele e outros palmeirenses, né, vamos por assim dizer, e foi muito bacana. E ele é, além de diretor de planejamento estratégico do Palmeiras, ele é conselheiro do Palmeiras. Então nós vamos bater um papo bem legal aqui hoje. É com muito prazer e satisfação que eu recebo aqui comigo o meu querido amigo Eduardo Quevedo. Ótima tarde para você, Quevedo. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se encontra, meu amigo. Boa tarde, Marco. Bacana receber teu convite. Faz tempo que a gente não se fala, não se encontra. Eu faz uns 2 anos, né, desde que eu me tornei conselheiro do Palmeiras, eu me afastei muito das redes sociais. Sim. Nós participamos bastante ali de vários conteúdos juntos. Uma decisão pessoal minha, eu resolvi me afastar e confesso a você que eu me afastei até de acompanhar os conteúdos produzidos pelas mídias sociais dedicadas a Palmeiras ou outros clubes identificados. Eu confesso que, enfim, me cansei um pouco do conteúdo gerado e preferi encontrar outros caminhos. O Palmeiras vivia um momento bastante crítico, né? A mídia palestina fazia uma crítica muito pesada, e acho que a sua decisão foi boa para não digamos assim, não interferir na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Talvez tenha sido uma boa decisão. O que acontece é o seguinte, eu parto do pressuposto, Marcão, que liberdade de expressão é algo inegociável. Sim, claro. As pessoas têm o direito de ter a opinião que for, com a intensidade que for, seja uma intensidade mais branda, uma intensidade mais agressiva, isso tudo faz parte do jogo. Basta que eu, como consumidor ou como convidado, como participante, escolho se eu quero participar ou não, se eu quero acompanhar ou não, se eu quero assistir ou não. Mas acho que justo que as pessoas produzam o que quiserem. Não tem, acho que no mundo de hoje não pode existir nenhum tipo de censura a isso, a não ser que você impute a alguém um prejuízo econômico que esteja fora do alcance. Fora disso, cara, de verdade, eu respeito muito e acho que as pessoas têm o direito de avançar. E eu simplesmente, de verdade, você fez um comentário correto, me afastei um pouquinho, porque por vezes, né, durante momentos, né, nas grandes crises, nos grandes debates, há um tiroteio, às vezes até meio desleal, em muitas vezes, outras não. Mas o conteúdo, às vezes, cansa um pouco, e eu acabei tomando essa decisão, mas frequentemente eu volto, acompanho o conteúdo produzido pelos amigos, e vamos em frente. Eu acho que voltamos a viver um momento bacana no Palmeiras, né? A gente começa um ano que eu julgo muito promissor, e acho que debater o Palmeiras sempre é sempre gostoso para quem gosta de futebol, para quem gosta do clube e para quem tem amigos, né, Marcão? Com certeza, Quevedo. E assim, eu fiquei muito contente quando você aceitou o convite, porque realmente eu sentia falta aí dos nossos bate-papos que a gente tinha. Então fiquei muito contente e agradeço muito você ter aceito, tá bom? Obrigado. Imagina. Bom, Quevedo, esse programa aqui, ele é rápido, dinâmico. Então nós teremos o primeiro bloco onde eu vou te dar umas pautas e você expõe para mim com uma palavra ou uma frase curta, bem curta, sobre o nome que eu vou te colocar. Tá bom. E pode ser o seu sentimento com relação a esse nome ou pode ser o atual momento dele, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Vamos começar então, Quevedo. Quero colocar aqui para você Botafogo. Botafogo foi um adversário circunstancial em 2024. Flamengo.
Eu acho que é o grande rival brasileiro desses últimos anos e, na minha visão, será pelos próximos 10 anos. Ok. Santos Futebol Clube. O Santos é um clube que tem uma tradição incrível, né? Eu recentemente, vou até me estender um pouquinho, se me permitir, Marcão. Eu fui assistir o jogo do Santos e Palmeiras na Vila, na fase de grupos, né, do Campeonato Paulista, e torcida única, e eu comprei ingresso no meio da torcida do Santos, assisti o jogo ali coladinho na Santos Popular. Cara, e a Vila Belmiro é muito especial, tem um lado muito rico de história e um ambiente bastante interessante. O Santos é um grande clube, eu tenho muito respeito por ele. Perfeito, querido, perfeito. Afinal de contas, o Santos tem uma história muito rica, né, cara, que a gente não pode jamais desprezar, né? Exato. Só de falar o nome Pelé já, né, já tem muito mais do que Pelé, mas só o nome Pelé já tem um significado extraordinário para o mundo do futebol. Durante toda a minha adolescência e juventude, eu curti Santos, né? Na minha época, não existia muitos recursos para sair fora do estado de São Paulo, e as férias de todos nós, pelo menos da minha família, eram em Santos. Então eu curti Santos por 15, 20 anos. E aí você pega um vínculo, né, com a cidade, com a Vila. Eu fui na Vila ver outros jogos em outros tempos. E acho que é um clube bastante, assim, não é simpático. Simpático é uma palavra que diminui um pouco, né, o clube. Mas é um clube relevante e tem uma história linda. Acho que é por aí. Perfeito. Então, agora eu quero saber o que você pensa de Corinthians. Ah, é o maior rival local. É o maior rival, é o rival histórico. São as grandes vitórias, as vitórias mais deliciosas ocorrem contra o Corinthians. Ok. Quero saber agora sobre São Paulo. Cara, São Paulo, velho, São Paulo é curioso, né? Tem um vínculo com a minha família, porque a minha família toda é São Paulina. Irmãos, pai, mãe, primos, tios, sobrinhos, a família toda tricolor. E eu sou palmeirense desde, sei lá, quando eu completei 8 ou 9 anos, lá na segunda academia. E de lá para cá são mais de 50 anos de enorme rivalidade. E acho que essa rivalidade vem se acentuando e vem se tornando quase que um Grenal paulista, né? Há muito rancor e, em alguns casos, assim, há um exagero nas pautas colocadas nessa rivalidade. E a É gente que viu. existe. Quer ver? Desculpe interromper. Olha, Existe um histórico entre Palmeiras e São exato, Paulo que vem lá de da década de 40, exato. que esse histórico acho que deixou, que acirrou muito essa. Você sabe que Eu nem, o Paulo pode falar. Massini coloca, o Paulo Massini fala, ele coloca um ponto que eu acho que ele tem muita razão. E essa semana, no auge da polêmica do gol anulado, do gol do pênalti polêmico, ele menciona o seguinte, quer dizer, durante 30 anos o São Paulo esteve em larga vantagem em relação ao Palmeiras, desde o final da segunda academia até o início desse século, a vantagem, mesmo que durante o período Parmalat tenhamos equilibrado o jogo, mas mesmo assim o São Paulo se manteve muito forte naquele período, mas nos últimos 10 anos o desequilíbrio a nosso favor é imenso. Com E essa certeza. alteração de poder e de relevância trouxe do lado contrário, na minha avaliação, uma pauta assim, muito agressiva em todos os sentidos, em todos os sentidos. E a gente viu que um lance polêmico na segunda-feira transformou o que transformou. E eu acho que hoje é uma rivalidade que avançou a rivalidade esportiva Sim. e trouxe de fato essas histórias que você mencionou, que vem lá da década de 40, após a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, todos nós sabemos disso. Mas eu acho que ela tomou uma dimensão. Eu, outro dia, conversando com um amigo, brinquei que estamos criando o Grenal Paulista com os Palmeiras e São Paulo. É verdade. Aliás, você lembrou bem, porque o Massini ele fala aí no caso que, pelo menos nos últimos programas que eu vi ele comentando, né? Ele usa bem
a lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, São Paulo, me desculpe, mas hoje você não pode querer ocupar o espaço de quem está melhor, de quem vive um momento melhor. Não dá para querer ocupar o espaço do Palmeiras. Vai ter que, se quiser, vai ter que reconquistar Não, e você esse espaço. observa, Marcão, e você observa o seguinte: você vê a pauta do jogo polêmico da segunda-feira passada, foi uma pauta que ela claramente ela invadiu até, porque hoje, o que aconteceu? Nos últimos anos, criou-se essa agenda dos jornalistas identificados, né? E aí, quando o cara se identifica, ele carrega por trás disso. Ele tenta manter credibilidade, mas ele carrega o coração, né? Na pauta. Claro, E claro, quando faz você olha para a parte. opinião de uma pessoa, seja os famosos flamenguistas, são paulinos, palmeirenses, corintianos, é bem legal você observar a mochila do cidadão quando você for analisar a opinião de alguém. Quando eu digo mochila, é como ele ganha dinheiro, como ele se movimenta profissionalmente e como ele se movimenta emocionalmente. Então, você vê que a pauta da segunda e terça-feira foi uma pauta emocional, agressiva, né? Em todas as dimensões, a Foi. ponto de afetar o gramado, afetou o Abel, cobraram do Abel uma respostas durante uma coletiva que ele não tinha obrigação nenhuma de dar, até porque ele podia achar o lance polêmico, ele não tinha obrigação nenhuma de concordar com ninguém. Então, agrediu-se o tempo inteiro todos. Então, tentarão certamente criar uma mancha numa competição que pode ser ganha por nós, pelo Corinthians, mas assim, cara, é isso, sabe? É cansativo. E eu diria o seguinte: às vezes essa pauta, quando ela ganha a dimensão que ganha, dá sono. Eu até digo para você o seguinte: na terça-feira, especialmente, Marcão, eu acabei me dedicando a ver com, sabe, programas que eu não via há algum tempo, por conta da polêmica. Velho, eu fiquei assustado com a forma. Eu estou falando de Jovem Pan, estou falando do Sport TV, estou falando da Band Esportes, estou falando dos canais identificados. Velho, eu vou dizer, fiquei impressionado com o peso que deram para esse jogo e se esqueceram completamente do histórico do futebol brasileiro em relação à arbitragem. E curioso é o seguinte: no dia seguinte ao nosso jogo, teve um lance no jogo da Internacional de Milão de um pênalti parecido, né? E que Foi. não há simplesmente menção a isso, né? Então, seguramente fizeram uma. E de todas as origens. Eu de verdade não gosto da pauta do contra tudo e contra todos, que às vezes o Abel impulsiona. Eu de verdade não gosto disso, não. Não acho que o clube tem que se manter nessa posição de vítima, não. Mas foi uma ação orquestrada que começou lá atrás com o gramado, não, com o piso, e, cara, e vem avançando com uma certa consistência atrás de enfrentar e bater em todas as áreas de atuação do clube. Mas eu acho que o clube ele saiu dessa agenda polêmica grande, eu acho. Ou seja, mais respeitado. Ou seja, houve um lance polêmico, alguém pode dizer que sim, alguém pode dizer que não, mas não houve, sabe? Vão tentar atribuir manchas que não existem para uma competição que vai terminar no dia 27. E a gente vai seguir forte, porque a gente nós seguiremos protagonistas e competidores importantes das próximas competições, enquanto outros clubes talvez não tenham essa mesma dimensão. Perfeito, o Quevedo. E, inclusive, ainda nesse assunto, até vou falar para você, para que está na audiência aí, vocês estão percebendo que esse pode-bola aqui, ele está diferente, né? Ele era para ter respondido com uma palavra ou uma frase curta, mas com o Quevedo não tem como. Eu tenho que debater com ele, eu tenho que conversar com ele. Então esse pode-bola que vai ser mais longo, podem se preparar, tá bom? Então, Quevedo, ainda nesse assunto, eu, desde que eu assisti o jogo, desde que eu vi os ângulos todos, desde o início, eu achei que foi pênalti, sim, tá? Porque o Arboleda tenta buscar a bola com o pezinho dele lá, mas ele não consegue, mas a perna fica. Ao contato, o Vitor Roque não se atira para cavar a falta, na minha opinião. Eu acho que ele há o toque na bola, a bola sai à direita, ele tenta desviar o rumo com o corpo, mas como há o toque por baixo, ele acaba desequilibrado e cai. Então, para mim, desde o dia do jogo, para mim foi pênalti. Só que eu nunca vi na vida, quer ver, uma imprensa
macetando todo mundo que não foi, que é um absurdo. E todo mundo comprando essa narrativa, entendeu? As pessoas acabaram comprando a narrativa de que não foi pênalti, inclusive boa parte dos palmeirenses. Mas para mim, foi pênalti sim. E essa repercussão toda, essa revolta, essa indignação da imprensa, eu achei simplesmente um absurdo. Eu vou dizer o seguinte, eu estava no Allianz na segunda-feira, né? Na hora do lance, eu achei pênalti também, porque foi um lance de choque e de queda, né? O Vitor Roque vai para cima do Arboleda para recuperar a bola, e como você falou bem, você citou um caso que ninguém citou. Ele tenta tirar, fazer a curva no movimento dele para evitar até o choque, mas ele passa a impressão que ele se lança. Isso eu confesso que eu fiquei em dúvida. Na hora do lance, eu digo pênalti, depois, quando houve a sequência, eu falei, porra, agora que o Estevão concluiu, eu falei, cara, ele impediu a sequência do jogo, o Palmeiras poderia ter feito o gol na tal vantagem do lance. Mas quando você vai para a televisão, eu acho razoável que alguém crie uma polêmica. Até com os amigos que eu estava ali, a conversa era o seguinte, poxa, se esse pênalti é marcado contra o Palmeiras, eu ia ficar bravo. Ou seja, entenda bem, você pode ter sim, você pode ter não. O curioso da história, que para mim foi desproporcional, é o Tribunal de Justiça criado. A ponto de quem disse que foi pênalti é desonesto, ou é mal intencionado, ou não conhece futebol. Cara, tem sujeitos aí na empresa que estão tentando aposentar o árbitro por conta desse movimento e outras coisas mais, atribuir deslealdade. E eu digo para essas pessoas o seguinte, aponta os nomes, se você entende que há sujeira no processo, e você vai se lembrar, há 2 anos atrás, num jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, no início do jogo, teve um lance do zagueiro do Atlético Paranaense que deu uma cotovelada no Endrick. O primeiro lance do jogo, e isso revoltou a todos nós, porque se o jogador é expulso, nós precisávamos da vitória. Depois o time foi campeão, foi tudo ótimo, mas naquele momento precisávamos da vitória. Nós estávamos com um time misto, e o jogo foi 2-2, o jogo tenso e tal. No final da entrevista coletiva, o João Martins, que o Abel estava suspenso, ele vai à coletiva e fala em sugestão de que as pessoas não queriam que o Palmeiras vencesse o campeonato. Você vai se lembrar do Palmeiras... Sistema. Isso. Pois é, e ele foi atacado, e aí, por algum motivo até razoável, porque você não tem o direito de entregar de bandeja, né, uma situação que você não tem controle, que você não tem provas, você não tem evidência, não tem nada, apenas um erro. E essas mesmas pessoas, ou parte delas, fizeram exatamente igual, né? Então, você observa que é 2 pesos e 2 medidas de forma descarada e, para mim, desequilibrada. Mas, voltando ao início da abertura da live, é assim que é, velho. As pessoas têm o direito de ser assim. Consome esse conteúdo quem quiser. É um pouco disso que vai acontecer. Agora, o clube, na minha visão, quando eu falo que o clube saiu bem, na pauta do evento na Federação Paulista, no dia seguinte, acho que foi na quarta-feira, quando definiu-se a agenda das finais, né, dos 2 jogos da final, arbitragem e tal, eu achei que o Paulo Bossi foi entrevistado, ele saiu bem, dizendo o seguinte, cara, questionaram tanto a legitimidade do VAR, a possibilidade dele não ter aplicado os protocolos, e quem ouviu o VAR pode não concordar com o que os caras falaram, mas eles aplicaram o protocolo, fizeram a avaliação. Foi perfeito. Concordaram com o árbitro e disseram o seguinte, julgo que foi pênalti. Só que o Tribunal Especial do Futebol, comandado por uma galera aí, entende que é todo mundo bandido quem não concorda com eles. Mas segue, velho. Eu acho que o clube saiu bem, não entrou em polêmica, não quis enfrentar. No dia seguinte, o São Paulo solta uma carta ameaçando entrar com o Sub-20 no ano que vem. Cara, silêncio, vamos seguir com as competições. Na minha visão, não vai acontecer nada. O campeão paulista será justo, seja o Palmeiras, seja o Corinthians. E vamos para frente, meu velho. É isso aí, Quevedo. Boa. Muito bem, a última do primeiro bloco. Olha só, nós já gastamos o tempo do Podbola inteiro só no primeiro bloco, mas legal, tá valendo. Última do primeiro bloco, eu tenho que te perguntar também sobre o último nome. Sociedade Esportiva Palmeiras, Quevedo. Eu vou fazer uso de uma frase do Beluso, velho. Quando eu conheci o ex-presidente Beluso, ele disse o seguinte, numa reunião de amigos, ali na pizzaria do Palmeiras, ele disse o seguinte,
Ele com mais de 80 anos hoje, né, mas na época ele tinha menos, ele dizia o seguinte, ele não lembrava o dia da vida dele que ele tenha passado sem falar em Palmeiras, sem falar, sem ouvir, sem sentir, sem pensar. Para mim, essa é a minha resposta para você. Perfeito, perfeito. Para quem realmente é palmeirense, para quem gosta mesmo, curte de verdade, não tem. Todo dia, se você não falar de Palmeiras, pelo menos se você não falar a palavra Palmeiras, pelo menos uma Vai vez no faltar alguma dia, coisa, vai faltar alguma vai. coisa. Alguma coisa está faltando. Ficou faltando naquele dia. Não dá. Mas valeu. Esse foi o primeiro bloco. Antes de ir para o segundo bloco, quero pedir para você que está aí na audiência, gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante para a gente aqui que produz conteúdo para vocês. Ajuda no crescimento. Faz com que, de repente, até lá, esse cara aqui e a diretoria do Palmeiras comece a dar uma atençãozinha pro nosso canal. Entendeu? Então deixa o seu like aí que é importante. Não é verdade, Quevedo? O like ajuda Ajuda. demais. E é Ajuda. merecido. É merecido. Tudo Palestra merece. Obrigado, Quevedo. Obrigado de coração. Bom, vamos lá para o segundo bloco, então. Agora a coisa vai ficar um pouco mais quente. Agora vamos falar de assuntos mais delicados, né? E eu gostaria de começar a falar sobre gestão Leila Pereira. Como é que você analisa a gestão dela? Porque quando ela se tornou presidente no primeiro mandato, eu apoiei. Eu achava que ela ia ser uma presidente que ia trazer grandes nomes para ajudá-la a administrar o futebol do Palmeiras, enfim, uma série de coisas eu apoiei. Mas de um tempo para cá, falta de contratações, uma série de declarações que ela deu, tal, eu também não nego, também cheguei a criticá-la por essas atitudes, tá? Hoje tá tudo muito mais leve, ela contratou, piriri, pará, mas eu queria que você resumisse para mim, na sua forma de pensar, a gestão da Leila Pereira no Palmeiras aí, que ela vem fazendo aí nesses 2 mandatos. Marcão, para mim é simples. Ao mesmo tempo, analisar, é simples de responder, mas vale apenas uma reflexão, porque o contexto é complexo. Gestão de um clube de futebol, especialmente como o Palmeiras, é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Quando eu sentava na arquibancada, como todos nós, durante tantos anos, a tendência nossa é simplificar as coisas. Seja na contratação ruim, seja na contratação boa, seja no desempenho bom, seja no desempenho ruim. O que é simplificar? De acordo com o que você vê do jogo, você vai lá e faz o seu julgamento, né? Esse não presta, aquele não presta. Só que quando eu tive essa oportunidade, né? Eu me tornei diretor do Palmeiras em 2015, já contei essa história N vezes em outras oportunidades, você passa a entender um pouquinho mais a complexidade do processo, o risco que as pessoas tomam a fazer gestão de um clube com tamanho impacto social que o Palmeiras promove. Então, a construção desses 10 anos do Palmeiras passa por várias etapas de 2015 para cá, e na realidade, esse processo tão vencedor como agora começa lá nos anos do presidente de la Mônica, quando o Palmeiras, liderado por ele, pelo presidente Beluso, definem a parceria com a W Torre para a construção desse equipamento esportivo, esse equipamento de negócios que é o Allianz Parque. Aquilo foi a pedra fundamental do início desse novo momento do clube. E de lá para cá, vários atores lideraram o processo. Passou pelo Paulo, passa pelo Maurício. Então, o Paulo foi presidente do clube por 4 anos, junto com o Maurício. Depois o Maurício por 5 anos, junto com o Paulo Bozzi, o outro Paulo. E agora a Leila já está há 3 anos e meio. Fazendo um resumo desse ambiente da Leila, eu acho que ela faz uma grande gestão. Eu acho que o clube hoje caminha a passos largos para ser ainda melhor do que ele vem sendo. Ela pega um clube pronto, um clube vencedor. Ela entra na direção do clube em janeiro de 22, após aquela final histórica da Libertadores contra o Flamengo. E ela pega impulsionada por um elenco forte, uma comissão técnica de primeira linha, as categorias de base produzindo jogadores talentosos com uma estrutura, e ela impulsiona, e ela reforça o alicerce da gestão, fazendo investimentos
em tecnologia, em pessoas, em capacitação das pessoas. Então, o clube, do 22 para cá, ele vem se tornando melhor. E passa por esse período que você mencionou de contratar ou não contratar. É muito relativo isso. Porque assim, quer ver, desculpa, Pode contar. Desculpa interromper. Não, porque assim, como você mesmo me falou, ela pegou um Palmeiras extremamente competitivo, campeão, enfim, tudo. Só que durante o primeiro mandato dela, não tem como a gente não perceber que esse Palmeiras que ela pegou, quando ela assumiu, ficou em declínio. E veio caindo, e veio caindo, e veio caindo, e veio caindo, e veio caindo. De chegar ao ponto de sermos eliminados aí de Copa do Brasil e Libertadores de forma extremamente prematura. Agora, com essas contratações que está fazendo esse ano, o Palmeiras volta, no meu ponto de vista, a voltar a um aclive, e não no declive. Volta a ficar num aclive. Então, por isso que existiu muitas críticas, né? Mas continue. Desculpa ter interrompido. Eu discordo bastante dessa tua afirmação da queda, quando ela assume e passa a enfrentar. Queda no futebol, veja bem, eu não tô falando do extracampo, não tô falando da administração financeira, nada disso. Tô falando de futebol, tá? Eu discordo também disso, é isso que eu estou querendo dizer. Também dessa afirmação eu discordo. E respeito a opinião, respeito as críticas, tudo certo, velho, é assim que é. Quando eu digo que eu discordo é que 2022 foi um dos melhores anos desses últimos nossos. De 2022, que foi o primeiro ano, nós tivemos um desempenho no Campeonato Brasileiro extraordinário. Fomos campeões paulistas, campeões de uma das Copas no início do ano e campeões brasileiros com uma campanha irrepreensível, com um elenco forte, um elenco sólido, com a manutenção dos principais jogadores e com um processo de reconstrução de um clube que começou a fazer a reconstrução do clube. Em 2023, novamente iniciamos o ano, fomos buscar o mesmo Campeonato Paulista, uma outra Copa, fomos campeões brasileiros com uma estabilidade, mas com a liderança do mesmo elenco, com a chegada do Endrick, que é um produto e um ativo do clube. O Endrick não é um ET que caiu no Palmeiras assim, sem nenhum tipo de intervenção, não. O Endrick é um produto produzido por este momento do Palmeiras. Então, isso é mérito da instituição. Então, o Palmeiras vem construindo o ano passado, teoricamente, foi o único semestre desses 3 anos que nós tivemos uma estabilidade grande e caímos fora de 3 competições. Caímos muito cedo na Copa do Brasil, muito cedo na Copa Libertadores, e de uma forma até frustrante, fomos vice-campeões brasileiros num jogo único ali contra o Botafogo, que se o Palmeiras empata ou vence, certamente poderia ser tricampeão brasileiro. Então, eu julgo, volto a dizer, e neste interim, exatamente em 2024, na minha opinião, o clube começa a fazer a transição de elenco, fazer as substituições de elenco, começou com boas contratações, não eram raro pessoas dizerem que em meados do ano passado, com a chegada do Maurício, do Felipe Anderson, do Jai, o Palmeiras entregava ao Abel um elenco ainda mais forte. Mas aí outras contusões, enfim, outros desafios vieram, pegamos talvez o período mais expressivo da história recente do Botafogo, com contratações espetaculares, e o Botafogo fez um time fortíssimo, né? E o Palmeiras brigou com o Botafogo em todo momento, seja mesmo com a desclassificação da Copa Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, foi uma competição parelha do Palmeiras com o Botafogo e com o Flamengo também na Copa do Brasil. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, fechados os 3 anos e agora iniciando o segundo mandato, eu acho que ela entrega, a instituição entrega um balanço, um produto financeiro numa situação muito estável, com renovação de uma série de contratos, com a chegada de novos recursos financeiros para o clube, com a geração de caixa vinda de negócios com atletas das categorias de base formados pelo clube, mérito do clube, e o Palmeiras dá um novo salto que estava no radar do clube para ser feito em algum momento, e o Palmeiras decide, então, agora, reposicionar o elenco e entrega novamente ao Abel, agora em março, um outro elenco muito forte. Se você fizer a divisão das posições, meio, ataque, o Palmeiras entrega ao Abel, que é o líder de uma comissão técnica valiosíssima, um elenco muito forte. Então, o Palmeiras em nenhum momento perdeu nesses 3 anos protagonismo, mesmo que em algum momento ele tenha que ter dado prioridade a um processo de estabilização. E, por alguma razão,
Eu entendo perfeitamente, as pessoas julgam o que quiserem julgar, mas eu acho que a maioria das decisões foi certa. Aí você tocou num outro ponto, que é comunicação. Durante esses 3 anos, em função do perfil, houve muita polêmica em função de uma série de declarações dadas ao longo de vários temas que apareceram nesses 3 anos. E eu entendo sempre que o Palmeiras tem muitas áreas em todos os clubes, todas as instituições grandiosas como a nossa. O Palmeiras hoje é uma empresa de mais de R$1 bilhão de faturamento. Ela exige aperfeiçoamento permanente. E o que eu acho legal desse momento, Marcão, é que o clube ele tem essa consciência, ele está maduro para entender quando ele toma decisões equivocadas, quando ele não alcança determinadas metas e objetivos, e ele se reorganiza, ele faz uma avaliação, ele faz a sua lição de casa e retoma uma nova trajetória em função de novas decisões que ele decide endereçar. Então, assim, o resultado para gestão Leila, eu acho uma gestão excelente, na linha de todo esse processo de construção que o Palmeiras está. Quando a gente fala que o Palmeiras hoje é a maior referência da América Latina junto com o Flamengo, porque é. Isso é mérito da instituição e das pessoas que estão à frente do clube. Muito bem. Tá ok, Quevedo. Agradeço aí a sua explanação sobre o tema. Vamos então para outro tema aqui. Esse não tão polêmico, pelo menos para nós, né? Mas é para todos os rivais, menos para nós. Quero saber a sua análise com relação a gramado sintético versus gramado natural. Cara, esse é um tema que as pessoas... Aliás, nesse mundo de hoje, né, é muito comum as pessoas falarem de assuntos que não conhecem. E esse assunto eu também não conheço, mas eu me apoio em pessoas que conhecem. Tá? A minha leitura é o seguinte... no Brasil, há um desequilíbrio gigantesco na qualidade dos gramados há mais de 100 anos. Acho que por volta de 100 anos que a gente convive com gramados irregulares. Alguns gramados muito bons, outros muito mais ou menos, e outros nem tanto, né? Ou muito próximo de nada, né? O Abel cita em algumas entrevistas que o gramado lá de Fortaleza é ruim, e todo mundo que vai jogar lá com Fortaleza e com o Ceará sofre uma barbaridade, porque a qualidade do jogo muda completamente pela instabilidade do piso. E eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras, quando ele toma a decisão do gramado sintético, e é óbvio, as pessoas não precisam se aprofundar muito, toma baseado numa questão técnica e numa questão de negócio. Hoje, o modelo de negócio que o Palmeiras adotou para ter um equipamento de negócios como é o Allianz Parque, exige, ou pelo menos tem a oportunidade de geração de receitas fora do futebol, através dos shows. E qualquer clube, Marcão, São Paulo, se quiser reformar o Morumbi para fazer uma arena próxima da que o River fez lá na Argentina, se o Flamengo quiser fazer um estádio novo fora do Maracanã, como estão dizendo, de 2, 3 bilhões de reais, se não incorporar no projeto um modelo de negócio parecido com esse nosso, não vai sair do chão. Enquanto a gente não tiver tecnologia no Brasil para poder fazer o que faz o Real Madrid, por exemplo, que, enfim, tem uma outra estrutura financeira, você tem que contar com a melhor tecnologia disponível de gramado sintético. Então, respondendo a você, eu acho que eu sou a favor do gramado sintético de alto nível, que é o que o Palmeiras oferece. Se você conversar com os jogadores do Palmeiras que jogam nesse gramado há 5 anos, os caras vão dizer o seguinte, o gramado vem melhorando. Se você pegar a primeira versão do gramado sintético, que é atual, é muito superior à nova, e o Palmeiras já projeta uma nova geração. E é um gramado que oferece segurança, conforto, velocidade de jogo, é verdade, até o Lucas recentemente do São Paulo menciona isso, é um outro jogo, o jogo é veloz, sem dúvida que é, o jogo é mais veloz, exige mais qualidade técnica, a qualidade do passe melhora, a qualidade, né, enfim, de todo o contexto do jogo melhora. Agora, se a gente pudesse, numa situação hipotética, ter gramado sintético ou gramado natural, seria uma escolha tradicional. Eu prefiro o melhor gramado natural possível, mas no Brasil de hoje, isso não acontece. Difícil. E aqueles que tiverem que ter um equipamento como o nosso, que tem que combinar futebol e tem que combinar com negócios, a pauta do gramado sintético de alto nível tem que fazer parte da agenda, porque senão você não consegue viabilizar. Veja o caso que vai acontecer agora, nesse final de semana. Amanhã tem um mega show no Allianz Parque, do Simply Red. Se não fosse gramado sintético, esta final não seria no Allianz Parque, seria em outro lugar. Com certeza, com certeza. Então, veja, essa é uma decisão. Agora, o que eu acho que essa pauta voltou à tona justamente para enfraquecer a todos nós.
O que eles querem, no fundo, na minha visão, a minha leitura é que essa pauta volta a se organizar, porque ao tirar essa... Vamos imaginar que eu acho que não vai acontecer, que a CBF ou a FIFA vai exigir que os gramados brasileiros não possam ser sintéticos. Eu acho que não é, até porque a FIFA faz validação e faz inspeção anual no estádio. Eu acho que o clube tem que se comprometer em ter um gramado sintético de altíssimo nível. Veja o caso do jogo da segunda-feira. Os jogadores de São Paulo jogaram bem, jogaram de igual para igual, enfrentaram o Palmeiras, foi um jogo bem disputado. Não houve contusão porque não há. Eu tenho uma informação de que em 5 anos de gramado sintético, desde 2020, cara, quantas contusões de ligamento cruzado tivemos no Allianz? 2, 3, tivemos o caso do Bruno Rodrigues, do Dudu, mas são casos acidentais do jogo. Teve um caso, acho que do São Paulo, lá atrás, não sei. Mas se você vai para o Maracanã, recentemente, Bruno Henrique, Pedro, o Everton Cebolinha teve problema no gramado natural. Então, essa pauta das contusões não é verdade. Há um esforço físico exagerado? As indicações indicam que você não antecipa o fim de carreira de ninguém com jogos no gramado com esse perfil. E um outro erro final que eu falo, Marcão, as pessoas tendem a comparar o gramado sintético de forma reduzida, bizarra e até mal intencionada aos gramados sintéticos que a gente usa nas nossas horas de lazer aí, nas quadras de futebol society por aí. Tem nada a ver com aquela grama. Não, totalmente diferente. Aquilo lá é uma outra coisa que não é essa que o Allianz Parque oferece. Então, eu digo assim, sou a favor e acho que tem que seguir. E o Palmeiras tem que ajudar no debate, como propôs, vamos estudar. Em vez de fazer esse depoimento meio, na minha visão, assim, frágil, fraco, mal intencionado dos jogadores, eu acho que vamos debater. Antes de querer atacar, porque o objetivo do ataque é interromper isso de forma imediata, um objetivo que todos conhecem, vamos estudar. Se a gente chegar à conclusão que não devemos fazer a transição, fazemos. Na Europa, que é um outro tema que as pessoas colocam, Marcão, e os especialistas que trazem essa informação, eles dizem o seguinte, é uma outra realidade, não há esta demanda. Então, lá há espaço para ter o gramado natural por conta de investimento, de recursos, de clima, tem outras variáveis. Então, eu acho que tem que estudar, tem que fazer uma comissão profissional de pessoas técnicas, envolver os jogadores, a opinião dos jogadores é importante, mas seria interessante também, como disse o Marcos Rocha, vamos ouvir os jogadores do Palmeiras também, acho que eles merecem ser ouvidos também. Então é importante, né? Isso é importante. Também tem que ser ouvido, concordo com você. E assim, eu vejo muita polêmica em cima disso também, o Quevedo, por parte de clubes rivais. A impressão que passa é assim, eu não aguento mais ver o Palmeiras vitorioso. Nós temos que prejudicar o Palmeiras de todas as formas para tentar tirar o trono. Então, eu não sei, cara, eu vejo muita choradeira e pouca argumentação razoável, técnica, que comprove que o gramado sintético é prejudicial à saúde do atleta. Pelo contrário, não tem nada cientificamente que comprove isso, né? Quer ver um exemplo de temas mais importantes do que esse? Porque, veja, não há nenhum indício que o gramado sintético do Allianz Parque tenha prejudicado o futebol brasileiro. Ponto. Agora, você pega o Campeonato Brasileiro do ano passado. Vou dar 2 exemplos para você que a gente já ouviu, várias pessoas da imprensa repercutiram isso. Internacional e o Corinthians. Montaram o time que disputou o Campeonato Brasileiro no ano passado, correto? E vários jogadores foram comprados e não pagaram os jogadores. Os caras contrataram o Thiago Maia, o outro contratou lá os jogadores que o Corinthians contratou, o Ranieri do Cuiabá, e os caras não pagam. Então, esse tema, até que se resume no fair play financeiro, é mais importante até do que esse tema. Concordo. E a atenção que se dá a esse tema é menor, é reduzida por quê? Então, você pega um time que investe alto, não paga, ou não paga parte do investimento, das despesas acessórias desse investimento, e está tudo certo. Esse problema está resolvido. São Paulo, recentemente, ele recuperou os bichos e os pagamentos de prêmios atrasados. Quer dizer, esse tema não é importante. O importante é o gramado sintético. Então, para mim, é o desequilíbrio. Se querem atacar a instituição, não sei. Mas que é muito curioso que esse movimento coordenado venha dessa forma, né? Então, sem querer fazer... Passa a impressão de que estão querendo atacar.
Exatamente. Mas, enfim, mas eu acho que não é tão simples como as pessoas imaginam, que vai existir uma deliberação e vamos retirar o gramado sintético e pôr o gramado natural. Não é tão simples quanto as pessoas acham que é, sem fazer de verdade um debate mais profissional e mais sério. Tanto é E outra. verdade, se observa o seguinte, os clubes estão reticentes em entrar nesse debate. Eu não vi o presidente do Flamengo falar disso, eu não vi o presidente do São Paulo falar disso, eu não vi o presidente de ninguém falar de gramado sintético. Eles estão usando o batalhão de frente, né? Estão usando soldados para poder criar esse debate, jornalistas e jogadores. Mas eu acho que não é tão simples quanto parece, não, meu velho. E eu acho, entenda bem, essa nova geração de gramado que pode vir, o Atlético Mineiro mudou recentemente o gramado para sintético, eu acho que trará benefícios, mas vamos estudar, vamos pôr especialistas e depois achar uma solução. E outra, enquanto a FIFA autorizar o gramado sintético, não tem quem obrigue o Palmeiras a trocar o seu gramado, não é isso? Exatamente, não tem a menor dúvida disso. Então é simples. Tá aí. Tem a chancela da FIFA lá que pode usar o gramado sintético. Então, meu amigo, ponto final. Quer chorar, vai chorar na FIFA. Pronto. Mas bom, O Quevedo, vamos lá, vamos para a próxima pauta, que estou gostando muito do nosso bate-papo. Já estamos com quase 40 minutos, já estamos quase com o dobro dos pó-de-bolas que eu faço normalmente, mas está show de bola, Quevedo. Vamos lá. Mas também não vai demorar muito mais não, tá? Mas antes de continuar para a próxima pauta que é importante, o Carcamano, deixa o seu like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda aí o Tutti Palestra a se fortalecer com o seu like, com a sua inscrição, tá bom? Vamos lá, Quevedo. Bom, você, como eu disse no início da live, você, além de conselheiro, você é diretor de planejamento estratégico do clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras, correto? Correto. Não tem nada a ver com o futebol, correto? Não, é uma atuação mais ligada à área financeira. O futebol tem uma agenda Perfeito. própria de especialistas e profissionais dedicados a esse tema. E eu não Eu sou especialista no futebol. Estou pedindo para você esclarecer, porque a próxima pauta tem a ver com planejamento. Então eu não quero confundir a sua diretoria de planejamento estratégico com esse planejamento que vamos falar. Então, eu quero saber a sua opinião com relação ao planejamento do futebol do Palmeiras, Quevedo, porque assim, acho que não só eu, mas muitos, grande parte dos palmeirenses pensam que tudo isso que está acontecendo hoje no Palmeiras, essas contratações, Vitor Roque, Mikael, Bruno Fux, Emiliano Martins, enfim, todas as negociações que estão acontecendo, o Evangelista que foi anunciado hoje, né? Parabéns também, grande jogador. Você não acha que isso aí já devia estar acontecendo no final da temporada do ano passado? Por que deixar assim tudo para em cima da hora? Veja bem o caso do Vitor Roque, a gente quase ficou sem ele por conta de tempo, que foi fechar o negócio lá por conta de assuntos que surgiram de repente nos acréscimos do segundo tempo. Sendo que se o planejamento do Palmeiras tivesse começado antes, todas essas negociações, talvez houvesse mais tranquilidade, mais folga para cuidar dos negócios nas contratações. Então, eu gostaria de saber a sua opinião aí com relação ao planejamento do futebol do Palmeiras. Cara, eu acho que as coisas ocorrem no seu tempo, Marco. É muito fácil, né? Quando você estabelece, eu tô fazendo um julgamento à distância, mas eu reconheço o grau de complexidade e o nível de competência existente na área do futebol profissional do Palmeiras. As pessoas são muito sérias e muito competentes. Não é à toa que este grupo que está lá venceu o que venceu. Quando você fala em contratação de grandes jogadores, o Marcão, as negociações não ocorrem em um dia, em 2 dias, quando você quer. As oportunidades ocorrem no momento que elas aparecem. Então, quando o Palmeiras decide pelo Vitor Roque, e essa decisão certamente ocorreu um pouco antes, mas o Palmeiras foi construindo a oportunidade da liberação do Vitor Roque agora.
Eu entendo, eu não tenho afirmação efetiva, porque eu não sou representante, eu não falo em nome da instituição por esse assunto, mas eu vou dar a minha visão de torcedor, de alguém que está um pouco próximo do que eu vejo lá. O clube decidiu apostar até o último dia porque ele decidiu trazer o jogador do nível do Vitor Roque. Se você pegar o clube hoje, junto com o Palmeiras, que tem a melhor liquidez do futebol brasileiro, que é o Flamengo, eles ficaram sem o Pedro desde os meados do ano passado. Quem que está resolvendo o problema da camisa 9 do Flamengo desde que o Pedro saiu? O Bruno Henrique, que era um ponta que foi pela altura, foi deslocado para o meio e veio resolver. Por quê? Porque o Flamengo não encontrou no mercado um camisa 9. A altura do Pedro, a altura das ambições do Flamengo. Eles foram buscar um jogador Juninho, lá num país lá nórdico, lá da Europa, que fez até um gol outro dia, mas ainda não entregou, nem se sabe se vai entregar no padrão que o Flamengo quer, porque não existe essa opção tão simples. Então, quando o Palmeiras precisava do 9, decidiu pelo 9, ele preferiu a opção do Palmeiras, e para mim essa estratégia é vencedora e deu certo, escolher um jogador com esse perfil, porém, de uma negociação muito complexa. De um jogador que saiu, e para mim foi uma negociação que foi um grande gol do Palmeiras. Que era impossível trazer o Vitor Roque em dezembro, em novembro, como você e todos nós gostaríamos. O Palmeiras preferiu trazer o Paulinho, que é outra decisão de risco estratégico. O Palmeiras decidiu contratar um jogador que passava por um por um processo de recuperação, mas que tem muito para entregar esse ano. Então o Palmeiras se concentrou no Facundo, se concentrou no Paulinho, que são outras duas negociações que levam semanas e semanas, porque é muito dinheiro envolvido. Envolve empresário, envolve família, envolve clube, envolve um monte de intermediário. É uma longa história e o Palmeiras veio construindo. O Palmeiras buscou o Andreas Pereira como alternativa número 1 para compor com o Richard Rios essa posição de segundo volante. E eu entendo que, ao não dar certo, ele tentou, porque era uma escolha estratégica da comissão, e ele foi buscar uma alternativa que talvez tenha sido a melhor alternativa do mercado, que é o Lucas Evangelista. Então, eu vejo, por mais que a gente ache atrás aqui, atrás ali, porque estas contratações, Macão, não são simples de fazer, não é só para o Palmeiras, é para qualquer um. É para qualquer um. E se você olhar, volta a dizer, e mesmo com o recurso que o Palmeiras tem agora, mesmo o Palmeiras tendo liquidez e tendo crédito para poder fazer uma contratação e gastar os 70 milhões de euros que estamos gastando desde dezembro para cá, você não vai numa negociação queimar dinheiro. E pense você que a negociação com o Barcelona e com o Betis começaram com 25 milhões de euros. A primeira intervenção que o Palmeiras faz com uma negociação dessa, o valor começa lá em cima. E você, com estratégia bem orientado, com bons profissionais, você conduz o acordo para encontrar dentro das suas possibilidades a possibilidade de fazer um negócio. Então, o negócio não é assim, bati na porta em dezembro, é 25 milhões, por que não trouxe por 25 milhões o Vitor Roque em dezembro? Não é assim. Projeto em você bateu na porta lá, o Vitor Roque custava 50 milhões, ele foi vendido pelo preço do Endrick, meu velho. O Barcelona gastou no Endrick, há um ano e meio atrás, o preço do Endrick. Mais de 50, 60 milhões de euros. E como é que ele chegou? Como é que ele aceitou os 25? Porque o Palmeiras foi construindo uma estratégia junto com todos os envolvidos, a tal ponto de que precisou levar até o final da janela. E deu certo, porque ele soube envolver os atores dessa negociação, que não é uma negociação trivial, não é a mesma coisa que você comprar um carro nem um apartamento. Por essa razão que as coisas demoram. E eu estou te dizendo isso, não é para dizer que tudo está certo lá, nem tudo está errado. É para respeitar o grau de dificuldade das coisas. E bottom line da história, para você... Aí vamos falar de planejamento e de resultado. Estamos terminando a primeira parte do ano, que é o campeonato regional, na final do campeonato, com chances de ganhar e com um elenco pronto para as principais competições do ano. Então, para mim, você diz assim, como é que é o planejamento? Vitorioso, correto. O clube está pronto para a temporada 2025 e trabalhou da forma possível e está entregando para nós, assim, um resultado prático, um elenco pronto para o Abel Ferreira poder conduzir o Palmeiras nessa temporada. Muito bem, Quevedo. Então, para a gente finalizar esse pó de bola aqui, eu tenho uma última pergunta para te fazer, já que... Porque assim, você está elucidando uma série de coisas que muitos palmeirenses, muitos torcedores desconhecem, né? Porque nunca trabalharam dentro de um planejamento desse tamanho, que é necessário para um clube do tamanho do Palmeiras.
Então você elucidou uma série de coisas que eu tenho certeza que muita gente desconhecia. Então fica agora a minha pergunta para você. Por que a diretoria do Palmeiras fica calada quando vê que a torcida está revoltada, porque não contrata ninguém, porque o planejamento não funcionou ou não está funcionando? Por que a diretoria do Palmeiras não abre um canal, por exemplo, que nem a Leila dá coletiva para alguns jornalistas? Por que não dá coletiva, por exemplo, para as mídias do YouTube? Porque querendo ou não querendo, você sabe bem, Quevedo, as mídias alternativas do Palmeiras no YouTube, se somar todas aí, a quantidade de gente que tem inscrito, que segue, que acompanha, é enorme. Por que não tentar passar um pouco mais de informação para baixar os ânimos, acalmar os palmeirenses quando eles acham, por exemplo, que está tudo errado no Palmeiras? Eu faço essa pergunta para você e finalizo também dizendo, deixando uma sugestão para que, se nunca pensaram nisso, pense, por que não oferecer uma coletiva para as mídias do YouTube também? Porque, querendo ou não querendo, elas vão ajudar a elucidar uma série de coisas. Olha, essa área de atuação não é a área que eu atuo. Sim, sim. O perfil do clube é um perfil sóbrio e reservado, já não é de hoje, são quase 110 anos que o clube desenvolve esse modelo. Eu respeito muito o modelo. Eu acho que no auge das polêmicas e no auge das confusões, eu acho que, às vezes, pouco contribui, a não ser naquelas pautas que são obrigatórias e as coletivas. Às vezes, as pessoas podem considerar que as coletivas não dão o resultado esperado. Mas, Marcão, eu digo para você o seguinte: todas as áreas de atuação, mesmo aquelas que eu elogiei, você tem espaço para melhorar. Acho que a área de comunicação do Palmeiras é uma área que permanentemente passa por uma reflexão. E eu acho que o Palmeiras vem conduzindo e, no momento certo, essas informações saem. O ponto é, o Palmeiras prefere a reserva nessa pauta das negociações e das contratações. O Palmeiras prefere ser reservado para poder ter a informação e o processo sob seu controle. Veja o que aconteceu com o Claudinho. Por alguma razão, essa informação vazou e ela não foi concluída. Você vê o que aconteceu, né? Então, eu acho que o Palmeiras, em algum momento, ele induz as negociações. Nós iniciamos a temporada sabendo que as negociações ocorreriam, sejam de saídas, sejam de chegadas, e o clube conduziu bem. Eu acho que o clube pode ter, em algum momento, pode-se pensar numa pauta uma comunicação mais efetiva, com determinados núcleos da área de comunicação, né, da área da imprensa, mas o Palmeiras tem usado os canais mais massificados para poder levar a informação. Você tem a qualidade dos jornalistas que são capazes de apurar as notícias e as informações de bastidor quando elas aparecem. Eu acho de verdade, Marcão, eu entendo o teu ponto, mas não acho que esse é um ponto tão relevante. Eu acho que a instituição vai se preocupar o tempo inteiro em melhorar essa estratégia, mas, de verdade, eu acho que o clube tem feito, no momento certo, as informações aparecem, vão ao mercado, vão para a rua, sejam elas positivas, sejam elas negativas, quando as negociações não dão certo. Quanto à formação do elenco, essa é uma estratégia que passa por decisão técnica da direção, da comissão técnica, envolve jogadores, envolve os seus empresários, e eu acho que a condução para esse ano 2025 foi bem sucedida, viu, Marcão? E digo mais, ao longo do ano, seja através da presidente, seja através do vice, seja através da diretoria de futebol, o Palmeiras vai procurar fazer os ajustes necessários para fazer a informação chegar no grande público, no palmeirense, que é o grande interessado nisso tudo, né? Na realidade, o grande cliente institucional nosso é o torcedor, somos nós somos realmente os interessados em que essas coisas deem certo. E quanto mais bem informados tivermos, melhor fica para todos nós, né? Muito bem, Quevedo. Já tomei bastante seu tempo, já estamos com 52 minutos aí de gravação. Um programa que a gente normalmente faz em 15, no máximo 20 minutos, nós levamos 52 minutos, mas valeu muito a pena, gostei do nosso bate-papo. Posso dizer para você que foi uma satisfação enorme poder, mesmo que virtualmente, estar com você numa resenha sobre Palmeiras. Foi sensacional. Agradeço de coração
você ter aceito o convite, tá? E precisamos marcar mais um jantar igual aquele lá que foi muito bom. Mas antes de passar a palavra para você aí, ô Carcamano, dá para deixar o like aí, se inscrever no canal ou tá difícil? Ajuda aí o Tudo de Palestra. Assim a gente consegue trazer figurão do Palmeiras, que nem esse cara aqui, ó. Não. O figurão é por conta de um amigo, mas não. Na realidade, o clube hoje ele está na mão de pessoas muito competentes, todas profissionais em todas as áreas, né? Nós temos área financeira, profissionais de primeira linha no futebol, nas categorias de base, na área de marketing. O Palmeiras hoje é um clube que está muito bem estruturado, não é à toa que hoje é uma grande referência em gestão. E, para mim, a má notícia para os adversários do Palmeiras é que as projeções, e eu particularmente, essa é uma convicção minha, o Palmeiras seguirá nessa trajetória de força, de relevância, de competitividade, sabe, de protagonismo. O Palmeiras é um clube que ele vem se preparando e vem crescendo. Então, quando a gente dá esse salto que nós demos nesse último balanço, que vai ser publicado agora no final de março, né? Cara, é um resultado financeiro expressivo que entrega às áreas técnicas recursos para seguir os investimentos, para seguir na construção desse projeto tão vencedor e tão ambicioso como é o Palmeiras. A ambição do Palmeiras está longe de ter atingido o seu teto. Eu nem sei se um dia atingirá, tomara que não. O Palmeiras busca hoje ter uma temporada de primeiríssima linha, buscando todas as competições, e como princípio básico, o Palmeiras hoje é um dos melhores empregadores do planeta. Eu não tenho dúvida do que eu estou te dizendo, tá? Tanto é verdade que a gente trouxe de volta o Vitor Roque. O Vitor Roque estava numa posição confortável, o Felipe Anderson estava numa posição confortável na Europa. Ou seja, o Palmeiras é um grande empregador. Ele oferece a quem chega. O treinador, o Bel Ferreira e a comissão técnica foram sondados para saírem do país, saírem do Palmeiras. E por que ficam? Porque entende que aqui o Palmeiras construiu um ambiente de trabalho capaz de entregar às pessoas mérito esportivo, ambição esportiva, desenvolvimento de carreira e assim, referência e relevância para a nossa marca, conquistas novas. Palmeiras, eu tenho certeza que o palmeirense, mesmo diante de tantas críticas, que também eu acho que são muito exageradas, no decorrer de várias críticas, eu vejo uma pancadaria desnecessária, mas está tudo certo, acho que é assim que funciona, a gente tem que respeitar. E eu acho que o clube vem entregando essa perspectiva. Eu não tenho dúvida nenhuma que nenhum palmeirense hoje, vivo, que acompanha o futebol, não tenha, pela temporada atual, perspectiva, e eu digo, para as próximas será da mesma forma. Então, eu vejo um futuro de médio e longo prazo para a gente sólido, e que os outros vão ter que correr atrás, velho, porque não é fácil você correr atrás de projetos bons como esse nosso. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos alcançar o Flamengo, nós não conseguiríamos alcançar o que o River Plate de 8 anos atrás, e o Palmeiras já ultrapassou todos eles, com um bom trabalho. E eu acho que um grande mérito do trabalho, Marcão, é que eu acho que as coisas não acontecem em pancadas, sabe, em trajetórias assim vertiginosas, assim. Não, cara, um trabalho bom é um trabalho que você constrói grão em grão todos os dias. O trabalho se torna consistente quando, ao longo do tempo, você olha e o crescimento dele é estruturado, é organizado. E eu acho que essa é uma pauta que o Palmeiras decidiu, né? Uma forma de trabalho que o Palmeiras decidiu. E você pode ter certeza que a gente vai iniciar a temporada de 26 ainda mais fortes, tão fortes quanto essa que nós estamos iniciando em 25. Muito bem, Quevedo. Então, só para a gente terminar aqui, seu palpite para domingo? Velho, eu acho que domingo, cara, eu sonhei com 4-1 pro Palmeiras, mas eu acho exagero. 2 Quanto? a 0, 4-1? Mas eu acho que domingo é um jogo para 2 a 0. 2-0 seria bom. Um bom placar. Seria um bom placar. Né? É isso aí. E para mim, veja, apesar do Campeonato Paulista ser um campeonato assim, se você fizer uma graduação, né, é um campeonato talvez menos importante dos que estão por começar, mas o tetracampeonato, se vier, é uma conquista grandiosa, é uma conquista importante, que marca uma era, né, marca uma era de um trabalho bem feito, de um trabalho consistente, de mérito esportivo. Se vier o tetracampeonato, e veja, que curioso será, não quero nem pensar nessa hipótese, um tetracampeonato que passou pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Água Santa, quem sabe pelo Corinthians, apesar de já termos passado pelo Corinthians lá em 2020 também.
Muito bem. Mais uma vez, Quevedo, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma satisfação enorme. Espero que a gente se veja aí em breve aí, sem demorar tanto como demorou dessa vez. Um abraço, meu velho. Tamo junto. Rapaziada, não esquece de deixar o like, por gentileza, se inscrever no canal. Tá terminando aqui mais um Pó de Bola, mas fique ligado, porque logo logo tem mais Pó de Bola.